Fala, violonista! Fala alguma coisa aí nos comentários. Sejam muito bem-vindos. Para você que está chegando agora aqui, meu nome é Cláudia. Hoje eu vou falar sobre progressões dos acordes, as mais utilizadas. Teve até um dos inscritos que falou que muitas das vezes as suas canções, as melodias não os combinam. Mas vou dizer para você, se você utilizar essas progressões, que são as mais utilizadas, não tem como dar errado. Existem, né, algumas músicas que os autores, eles pegam, colocam acordes de outras escalas. Mas por que eu estou falando isso? Porque justamente uma progressão, elas são sequências de notas dentro de um tom. Ou seja, qual é o tom? Dó. É o tom que eu estou utilizando aqui. Já que as progressões das músicas, elas orbitam dentro de uma tonalidade, significa que você vai utilizar justamente as músicas, ou melhor dizendo, as suas canções dentro daquela tonalidade. Se a tonalidade é de Ré, você vai utilizar as progressões dentro do tom de Ré. Ou de Dó, se é de Ré, do tom de Ré, você vai utilizar o campo harmônico, né, da escala. Então aqui embaixo está até todos os campos harmônicos que eu coloquei ali no tom de Dó, né, na escala de Dó. E tem ali, só um detalhe, se esse vídeo ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes. Tem ali a progressão, coloquei aqui, né, 1, 5, 6 e 4. Tem a progressão 6, 4, 1 e 5. Tem a progressão 1, 4 e 5. Tem a progressão 2, 5, 1. Tem a progressão 1, 6, 4 e 5. E aqui está até assim, mais ou menos, uma ideia, né, das músicas que utilizam essas progressões do estilo popular, gospel, worship, na 1, 4, 6 1, 5, 6 e 4, 6, 4, 1 e 5 traz uma ideia de introspecção e também um pouco de romantismo. Musas antigas utilizam o 1, o 4 e o 5. Musa romântica, 1, 6, 4 e 5. E ali, no estilo mais sofisticado, que é o 2, 5, 1. Como progressão, eu não estou falando como cadência, como progressão. Porque tem uma diferença de cadência para progressão. Tudo se combina, né? Numa outra aula eu posso falar sobre isso, sobre as cadências, de um modo assim mais detalhado. E quando eu falo ali, né, do 2-5-1 como progressão, qual é o estilo de musas? Gospel, um estilo de gospel mais sofisticado. Jazz. Por quê? Porque ele nunca vai utilizar, o autor nunca utiliza normalmente o 2, o segundo acorde, né? O acorde 2, que por exemplo é o Ré menor sozinho. Ele vai acrescentar um Ré menor com uma sétima e a nona, ou uma sétima menor, uma sétima maior. Ou no caso do 5 também, sempre vai acrescentar uma sétima, uma nona. Ou tem até um vídeo que eu falo aí sobre 13ª, 14ª, os acordes mais abertos, para tornar o som mais agradável, um som mais aberto, mais sofisticado. E do 1 pela mesma forma. Porém, assim, o 2-5-1, onde é mais utilizado para a finalização de uma frase, preparando para o refrão, não é? E como introdução também, eles usam também no meio de uma frase. Tanto é que, como eu preparei essa aula hoje, eu não nem pesquisei assim as músicas a fundo, que a música já começa realmente no 2, no 5, no 1. Eu vou pegar uma música que até eu já toquei aqui nas outras aulas, utilizando no meio para uma finalização de frase, que é ele, né, o 2-5-1, uma música que vocês já conhecem aí. E na prática, como é que fica isso aí, né? Se você observar 1, 4, 1, 5, 4, não, 1, 5, 6 e 4. Tá tudo aqui. 1 é o Dó. Quem é o 5 do Dó? O Sol. Quem é o 6 do Dó? O Lá menor. E quem é o 4 do Dó? É o Fá. Então, está utilizado em algarismo, mas significa que são os graus da escala. Em tríade, fica dessa forma aqui. Que chamamos dos acordes, né? Que é formado pelas tríades. Eu vou virar essa câmera para mim, porque eu vou estar olhando também para o quadro, para dar ideia a vocês
Na prática, né, o que é que são essas progressões. E eu vou falar mais uma coisa. Tem autores que eles escrevem canções que pegam acordes de outras escalas, como empréstimo modal, como uma dominante secundária, né? E eu também vou mostrar para você como é que funciona isso. Mas sempre os sons têm que se combinar. Você não vai por aí, eu acho bonito colocar um dominante secundária ou colocar um empréstimo modal em uma música que não tem nada a ver. Os sons, como eu falei, eles se combinam, não é a conjunção de acordes aleatórios. Primeiro que eles já trabalham dentro da escala. E se você vai pegar um acorde secundário ou um acorde emprestado, ainda assim você tem que saber como é que você vai fazer para aquele som cair certinho, combinar certinho. Pegando aqui que é o Dó, o 5 de Dó, que é o Sol, o quarto de Dó, que é o Fá, ou melhor, o Lá menor, que é o sexto de Dó, e o quarto, que é o Fá. Então, não sei muitas letras das músicas, principalmente as mais seculares. Não memorizo também muito essas letras das músicas gospel, não, embora eu toque, eu faço mais tocar do que cantar mesmo. Mas eu vou tentar aqui pelo menos solfejar a melodia, né? Acho que a gente me Cliff, que esse Gilberto Gil gravou. O 5 e o 6, o 4 que é o Fá, Dó, Sol, Lá menor e o Fá que é o 4. Bem que eu me lembro, a gente sentava ali. Tá vendo? É só para dar uma ideia. Agora utilizando o 6, o 6, o 4, o 1 e o 5. O 6 é o Lá menor, certo? O 4 é o Fá, o 1 é o Dó e o 5 é o Sol. Então bora lá. Uma música conhecida, né? Eu ia tocar aqui a música de Juliano Som, com Lindo É, mas vou pegar aquelas dias que toca notar, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, é o 6, o 4, vai chover, o 5 é o Dó, abre as comportas dos céus, que é o 5. Então a música é tudo isso aí, né? Essa progressão. Se quiser, pode acrescentar em um acorde emprestado, pode, como um diminuto, por exemplo. Agora aqui é uma música antiga, né? Velha, mas vamos lá. Não é mais. É o 5, o 4 e uma canção. Você uma declaração de amor. 4, 5. A única forma assim. Te amo, 4, te amo, eternamente. E se fosse no tom de Ré maior? Ré é a tônica, que é o primeiro grau. Sol é o quarto grau. Lá, o quinto grau. Te amo, eternamente te amo. Você pode pegar qualquer escala, fazer a contagem dos graus e aplicar a música. Então aí é o 1, 4, 5. Agora vamos para o 1, 6. Não, 1, 6, o 4 e o 5 eu já fiz, que foi a de... Não fiz não. Eu fiz o 6, o 4, o 1 e o 5, que é uma vez uma pequena nuvem. O 1, eu vou fazer só o início, porque depois ela vai mudando. Mas o que eu quero trazer aqui é a ideia de que o autor já começou aqui no 1, no 6,
no 4 e no 5. Vamos lá. Aleluia. 6. E o 6 e o 4 e o 5 e o 1. Quando eu coloco aqui romântico, não significa que seja uma música voltada a frases de amor, não é isso. Mas a melodia em si já induz ao romantismo, né? Porque, ó, aquela coisa de melancolia, né? Bem voltado para isso. Agora, utilizando aqui a progressão, ou melhor dizendo, não, é progressão mesmo, progressão 2-5-1, como eu falei. Que normalmente os autores, eles podem utilizar sim. Já iniciando, eu não pesquisei as músicas, porque já fiz essa aula hoje, preparei essa aula hoje de manhã e nem pesquisei assim músicas que os autores podem utilizar. Mas com certeza deve existir, né? Mas naquele estilo, como eu falei, né? Utilizando a sétima, aqui eu utilizando a sétima, Ré menor com a sétima, ou melhor dizendo, Ré menor com a sétima, Sol, né? Com a sétima maior, e o Fá também. Ou o Dó, né? Com a sétima também, só que a sétima maior. Mas falando de finalização, eu vou utilizar aqui no meio de uma frase, né? Teve até uma pessoa que queria saber como era o toque da música de Roberto Carlos. Tem gente que faz duas para baixo, duas setas para baixo, duas setas para cima e uma para baixo. Mas eu tô tocando sempre para baixo, né? Eu tenho aí do 2 ele vem pro 5, aí depois ele vai pro terceiro grau, aí volta pro sexto, agora finalizando a frase. Como é grande o meu amor, Sol. 5 por você, tá vendo como é grande o meu amor por você. Então ele utilizou 2, 5 e 1. Utilizou no meio da frase, de uma frase, para voltar lá pro 1, que é uma ideia de finalizar, né, a música. Mas não é só assim, usa para introdução também, né? Eu estou trazendo aqui a parte teórica, né, que você pode pesquisar músicas que utilizam, sim, o 2-5-1 como início de uma canção, pode se usar o meio, pode usar como introdução, principalmente você pesquisar aí nas músicas mais sofisticadas ou no estilo de música jazz, você vai encontrar. Tem sertanejo também, tem vários estilos, né? Agora, falando aqui de autores que acrescentam acordes de outra escala, tipo como sendo um empréstimo modal. Não faz parte da escala, mas o autor acrescentou. Por isso que eu estou dizendo, você que escreve canções, você deve combinar os sons. Não é por aí, vou botar qualquer acorde achando que vai dar. Tem que conhecer a escala, né, para que as melodias elas possam se combinar. Então, utilizando aqui a música de Aline Barros. Sol sustenido, um acorde emprestado. De receber, não faz parte da escala de Dó. A honra e a glória, a força e o poder. Sol maior faz parte da escala de Dó? Faz, mas Sol menor não faz. Ao Rei eterno, imortal, invisível. Fá menor faz parte da escala de Dó? Não faz, quem faz é o Fá maior. Então ela pegou emprestado da onde? Dos modos gregos. Então, como a autora ela colocou acordes de outra escala, colocou como emprestado. Deu certo? Deu. Então, assim,
combinam os sons, ok? Não é por aí, de forma aleatória, que você vai sair fazendo junção de acordes. Uma outra música também aqui, né? É. Não sabe merecer um dia, um beija-flor. Ó, não faz parte da escala de dó. A porta da tua casa não beija fazer. Faz tempo que eu não te vejo, que eu tô voltando a fazer. Faz tempo que eu não te vejo, que será você. Então, Ré com a sétima não faz parte da escala de Dó, pegou emprestado, é uma sétima, é uma dominante secundária. Dó com a sétima é um dominante secundário, porque Dó natural que dá um nome à escala de Dó, mas a sétima aqui não faz parte, é um acorde secundário, no caso uma dominante secundária, e o Fá menor, ok? Também não faz parte da escala de Dó, é um acorde secundário, só que aqui já não é uma sétima, na verdade não é nem um secundário, aqui já é um empréstimo mesmo, empréstimo modal. Ok, então eu mostrei essas duas músicas aí pra você, e agora tem uma outra aqui, ó. Tem esses acordes na música, ou seja, Lá maior não faz parte da escala de Dó, o que faz é o Lá menor. E ele pegou esse acorde secundário, uma dominante secundária, de onde? Do Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Porque daqui ele já vinha para o acorde. Porque o Lá maior, que é um secundário de Ré, o secundário, ou melhor dizendo, é uma dominante de Ré, ele vai pedir para vocês sempre para o acorde tônico. O tônico aqui é o Ré, ou seja, o primeiro grau. Então ele pegou emprestado, né, da escala de Ré, e já que ele foi para o Ré mesmo, porque o Ré maior também não faz parte da escala de Dó, é o Ré menor, ele utilizou o quinto grau de Ré maior e acrescentou na música, que deu certo, né? Porque ele utilizou a dominante. Um outro acorde que ele colocou aqui foi o Si e o Ré sustenido diminuto, ou seja, o Si, que é também o Si7, daí ele vai para o diminuto, o Ré sustenido diminuto, e finaliza no Mi menor. Mas se ele não fosse para aqui e já saísse daqui mesmo, já estava tudo certo. Porque o Si, que é o Si com a sétima, que é um acorde dominante secundário, ele faz parte da escala de Mi menor. Em Mi menor ele está como um Si diminuto. Então ele pegou Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Si é o quinto grau da escala de Mi menor, que é um acorde dominante, e finalizou no próprio Mi menor. Tá vendo o que eu tô falando a você? Que mesmo que se pegue um acorde dominante secundário ou um empréstimo, não é de forma aleatória. Quando os autores eles constroem as músicas, eles pegam os acordes que vão se combinar, que
vá se encaixar. Se você não sabe fazer isso, estude bastante harmonia funcional, estude bastante campo harmônico, né? Eu tenho muitos vídeos aí que ensinam sobre as escalas, sobre campo harmônico, modos gregos, e baseado nisso você pode fazer a construção das suas musas. Mas se você não tem habilidade para fazer esses acréscimos de acordes emprestados, esses acréscimos de dominantes secundários, você pode utilizar as progressões que eu mostrei aqui a você, que são as mais utilizadas nas músicas. Eu espero que isso tenha ficado muito bem claro para você, bem assim, acentuado na sua mente. E se você gostou dessa aula, até a próxima. Deixa aí aquele like, compartilhe o vídeo, faz um comentário, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal. E até a próxima aula.